Boa noite, pessoal. Estamos de volta mais uma vez, fazendo mais uma tentativa. Nós estamos com alguns problemas técnicos de áudio e eu agradeço por vocês continuarem conosco e compartilhem o link para que a gente consiga voltar à nossa audiência. Eu me chamo Hilary Gava, está começando mais um programa Política 360 e esse programa visa dar voz às pessoas que querem ser ouvidas. E hoje nós estamos aqui para dar voz para o advogado Adenilson. Boa noite, Adenilson. Boa noite, Hilary. Nós já conversamos bastante aqui, coisas que vocês ainda não ouviram, então eu já conheço ele e agora vocês vão conhecer um pouquinho dele, um pouquinho da história dele novamente. Tá bom, vou até ser mais rápido aqui para ver se dá tempo, brincadeira. Olha, eu sou o Adenilson Santos Silva Filho, né? Advogado aqui em Águas Lindas. Sou filho da Ana e do Adenilson, o baiano, lá da Morada da Serra, o meu pai. Nós chegamos aqui em Águas Lindas de Goiás em 1997, né? Então desde 95, quando eu tinha 5 anos. Eu cheguei aqui em Águas Lindas de Goiás, viemos da Bahia, sou irmão da Ana Tátila. Hoje eu moro lá na Morada da Serra, no mesmo lugar que nós chegamos em 95, né? Já moro então há 28 anos aqui em Águas Lindas de Goiás. Amo essa cidade, é aqui que eu crio a minha filha, a Isabela, de 8 anos. É aqui que eu vivo com a minha esposa, a Elta Cristiane. E assim, muito obrigado, Hilary, muito obrigado, em torno 360, pela oportunidade de a gente poder falar sobre a minha história, a minha trajetória e as ideias que eu tenho para Águas Lindas de Goiás, né? São quase aí 3 décadas, né, de experiência aqui no município. Viu a cidade crescer, né? Exato, mudou muito a cidade. Cresceu muito e rápido, né? Outra cidade. Águas Lindas tem 27 anos, então Águas Lindas cresceu muito rápido, né? Com certeza, sim. Quando nós chegamos lá na Morada da Serra, em 95, eu tenho essa lembrança, os meus pais, a primeira noite, nós dormimos num barraquinho, assim, numa barraca de lona. Nossa. Né? Que os pais, eles vieram cavar o poço, lá na Morada da Serra, e cavaram esse poço, e fizeram um barraquinho de madeirite. Nós moramos num barraco de madeirite por 2, 3 anos, enquanto meus pais construíam a casa na frente. Eram pouquíssimas casas. Enquanto cavava esse poço, pegava água na casa, não lembro o nome do pessoal, lá no América 2, né? Pouquíssimas pessoas ali, no loteamento mesmo, quando chegamos lá na Morada da Serra, que é o último bairro de Águas Lindas de Goiás, né? Lá no final, quase na outra ponte. Quase todo mundo conhece a ponte da barragem, que passa lá todos os dias, mas tem outra ponte que é a outra entrada ou a outra saída de Águas Lindas de Goiás, que é a ponte do Rio dos Macacos. Então é logo naquela baixada ali, que é o Rio dos Macacos, que já é o município de Cocalzinho. Então foi nessa periferia da periferia que eu vivo desde 95, né? E cresci ali com muito orgulho, amo a Morada da Serra, assim como eu amo Águas Lindas. E é a primeira vez que você vem a tentativa de vereador. Exato. E qual que você acha que é a importância de Águas Lindas ter um vereador advogado? É importante, acho que já tivemos alguns, né? Alguns vereadores advogados, pelo menos eu sei um dos primeiros vereadores, Alvarenga, não lembro o sobrenome do Alvarenga, mas ele era advogado. Tem o Rogenberg, que era advogado também. Então, advogados nós já tivemos. Eu acho que isso não é um grande diferencial. Eu falo para o pessoal lá da Morada da Serra, que a Morada da Serra, Águas Bonitas, aquela região ali, ela precisa ter um vereador daquela região, daquele espaço ali, que nunca elegeu um vereador. Tem vários pré-candidatos daquela região ali, tem muitos amigos meus, Valdirano, Josinho da Pressão, Socorro Tavares, Pitbull, tem tanta gente que eu conheço que vai vir candidato esse ano e que já vieram candidatos, né? E nunca ninguém foi eleito ali naquela região. Aquela região ali que tem muitos votos, muitas pessoas costumam dar oportunidades para pessoas que não costumam ir lá e não são de lá. Não fazem tanto por lá, né? Exatamente. E assim, a gente vê que Águas Lindas ela tem muitos desafios jurídicos, né? Sim. Essa questão das passagens, os problemas que tem, por exemplo, até mesmo dentro da prefeitura que pode haver, que não é externado, né? E assim, você sendo pré-candidata a vereador hoje, assim, o que você faria, assim, como você planeja lidar com os desafios jurídicos de Águas Lindas, principalmente aqueles que são para o povo, Sim, né? Sim. Aí, realmente, a sua pergunta é esse diferencial mesmo, né? Ricardo Alvarenga, o nome do primeiro vereador que era advogado, né? O conhecimento do direito é importante, né? É porque conhecimento das leis. Exato.
vereadores, eles não precisam ter esse conhecimento eles mesmos, porque existe assessoria, existe, né, no gabinete ali, você pode contratar um advogado para dar um parecer, tem assessoria da Câmara, mas certamente esse conhecimento que eu recebi, né, do direito, das leis, do direito público, que é uma área do direito que eu estudo, né, que é o direito tributário, direito eleitoral, direito constitucional, né, o conhecimento da lei orgânica do município, do próprio regimento interno, é muito importante, sim, para pensar projetos que sejam, assim, eficazes. Muitas vezes pode ter, assim, um vereador que pensa que que promete, a gente vai asfaltar isso aqui, vai construir um polo industrial, vai construir isso. Não é nem atribuição do vereador. Não é possível que um vereador faça isso. Ele pode apresentar as ideias, mas não cabe a ele fazer, de fato, porque ele apresenta as ideias, mas assim, nem sempre dá conta de executar. Né? São promessas assim, vazias. Até mesmo porque a verba dele não é tão grande para ele próprio ir lá e conseguir fazer. Né? E também a atribuição. Por exemplo, é importante saber que um político, um vereador, por exemplo, ele é contra ou a favor ao aborto, a legalização das drogas. Isso é muito importante saber. Só que essa opinião do vereador não tem nenhuma relevância para a política, porque no âmbito da cidade não se decide isso. O município ele não tem competência. Não tem competência. A competência para decidir é do Congresso Nacional. São os 513 deputados federais e os senadores também que decidem sobre essas questões. Questões de criar crimes, né? Esses dias eu vi no próprio site da Câmara uma matéria que diz que o vereador aumentou a pena para maus tratos de animais. Isso não é possível, porque não é possível um vereador criar crime, ou aumentar, ou abaixar a pena de crimes, porque essa atribuição não é do vereador. As leis que são votadas pelos vereadores são muito importantes, são assim no âmbito da cidade. Então, assim, criar crimes, né? Não é dessa atribuição. E uma lei muito importante que é votada é a do orçamento. É dizer quanto e como que a prefeitura vai gastar o dinheiro, né? Que é a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias. Essa é uma lei muito importante que é feita pelos vereadores. Mas, assim, é muito limitada a atuação dos vereadores no sentido de criação de leis. E, assim, quais seriam as suas propostas, principalmente para fortalecer o sistema jurídico de Águas Lindas? Assim, eu confesso, assim, que não é algo que seja fácil de entender, né? Essa questão de leis, do sistema jurídico de Águas Lindas. Mas, assim, o que você pretende ou pensa em fazer para fortalecer esse sistema jurídico de Águas Lindas, né? Para que as leis, assim, sejam, de forma eficaz, elas serem aplicadas dentro do município, assim, de acordo com o que o vereador possa fazer, né? Isso, Porque, olha, pra você ter noção, no âmbito, está lá na lei orgânica do município, no âmbito municipal tem os 3 poderes, né? Que é o poder executivo, legislativo e o judiciário, né? Na cidade só tem 2 poderes, tem o terceiro poder, mas no âmbito da cidade só tem o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário é estadual, então não tem um juiz da cidade e tudo mais. Isso não quer dizer que não tenha lei, não tenha direito, não tenha um poder judiciário no município. Um parênteses, por que não tem? Ou não pode ter algo assim? É a estrutura, né? A própria Constituição Federal determina esses 3 poderes no âmbito nacional, da União, mas no âmbito municipal não tem um poder judiciário de Águas Lindas. O poder judiciário é do estado de Goiás. Ele responde é questão de organização. O trabalho do vereador dentro do poder judiciário, ligado às leis, é um trabalho... Primeiro, ele cria as leis que vão ser aplicadas, claro, leis menores, né? E ele fiscaliza. Agora, a fiscalização que o vereador faz, né? Ela, sim, é a fiscalização das leis nacionais. Então, assim, é o vereador que vai denunciar, né, um desvio de verba pública. Um vereador... sendo conhecedor de leis é mais fácil. Exatamente, ele sabe o que está certo e o que está errado. É porque, assim, é a primeira vez que eu vou me candidatar, né? Então, assim, eu tenho ideia do que pode ser feito, sei como vai fazer, mas não precisa disso para ser vereador. Não precisa. Precisa, sim, de você ter boas ideias, ser honesto, ter comprometimento, entende? Então, é isso que precisa para um vereador para poder... fazer um bom trabalho. Agora, ter conhecimento jurídico ajuda muito, mas assim, o vereador é aquela pessoa próxima do povo, sabe? Que é uma pessoa que conhece os problemas da cidade, sabe o que precisa, é aquele político que está mais perto das pessoas. Então, assim,
o fato de ter conhecimento jurídico, ser um advogado, isso certamente me ajuda, eu tenho bastante orgulho e tenho isso a oferecer, mas assim, não é uma coisa assim que é um grande diferencial, né? Não precisa tanto. Agora, a sua pergunta, né? O que Águas Lindas precisa no âmbito jurídico e da justiça? Desses 7 anos que eu sou advogado aqui, não tem também defensoria pública em Águas Lindas de Goiás. Uma pessoa pobre, que é uma mãe que precisa processar o pai de um filho que não paga pensão, é uma pessoa pobre que vai presa, ela não tem um defensor público. Porque não tem essa estrutura, não chegou aqui em Águas Lindas de Goiás essa estrutura de uma defensoria pública. E o que acontece? O juiz daqui de Águas Lindas nomeia advogados, como eu fiz muitos casos, como dativo, atuei em muitos casos como advogado público. E isso pode ser feito, né, no âmbito da política de Águas Lindas, no sentido de dar acesso para essas pessoas para a justiça, né, ajudar, por exemplo, com a Defensoria Pública Municipal, não é nem Defensoria Pública, é a assistência judiciária que já teve e que foi extinta nos últimos anos, né, não tem mais, e assim, é um problema muito grande para as pessoas pobres que não têm acesso aos seus direitos. No Brasil todo, nós percebemos que assim, a justiça, muitas vezes, ela é acessível para quem tem dinheiro. Se a gente vê o caso, por exemplo, aí que todo mundo fala agora, o caso do Daniel Alves, né? Sim. 1 milhão para pagar de fiança, pagar grandes advogados e tudo. Então, assim, ali tem, mas assim, pensa na justiça que é dada para os pobres, né? Eu, no meu escritório, e eu vivo da advocacia, assim, de cortar o coração, você vê, né, empregados que foram demitidos, uma pessoa que tem um nome negativado indevidamente, tem um problema com a conta de luz, de água, de telefone, que faz um negócio e não deu certo, e que às vezes tem que procurar o judiciário e tem que contratar um advogado porque não tem defensoria pública, né? Isso é muito difícil. Então a pessoa já está... E a pessoa já está no prejuízo. E tem que investir para pagar um advogado, mesmo tendo o direito, porque não tem defensoria pública no município. Isso precisa ser, assim, politicamente pensado. E aí, assim, a atribuição da defensoria pública é do Estado. Então, a política de Águas Lindas tem que fazer o quê? Procurar pressionar para que o governador instale uma defensoria pública em Águas Lindas de Goiás, porque, como já falei... ele tem esse poder de Sim, porque ele quem coordena, as defensorias públicas são estaduais, né? Tinha, assim, uma espécie de jeitinho, que era esse que eu falei, que era... e que eram pagos pela prefeitura e atendiam os pobres, né? Mas isso acabou no município, não voltou, e, assim, precisa de uma solução para essa questão. Advogados para as pessoas que não têm condições de pagar. Aí nós temos, assim, excelentes advogados em Águas Lindas de Goiás, muitos, né? Tem pelo menos uns 150 advogados daqui, da cidade, que atuam aqui, mas não tem defensoria pública aqui. E eu acho, assim, que a defensoria pública, ela, de fato, ajudaria muito, porque como a gente falou, né, é algo, assim, necessário, é algo fundamental, necessário. É direito constitucional, está lá na Constituição. Pois é, e seria algo que eu acho que deveria ser praticamente obrigado a pessoa a ter, porque nem todo mundo tem uma condição de pagar um advogado, porque eu não entendo, mas assim, querendo ou não, para quem não tem dinheiro, se torna caro, né? Então, assim, se torna difícil. E você acha que o excesso de judicializações dentro do município de Águas Lindas, assim, você acha que é algo que beneficia ou já dificulta o desenvolvimento da cidade e de tudo, assim, que roda, assim, dentro da cidade? Entendi. Olha só, certamente são muitos processos, só não tem mais processo, né? Porque, assim, a minha opinião, processo, justiça é para quem tem dinheiro, e principalmente numa situação onde não tem defensoria pública. Uhum. Na Constituição, assim como garante o direito de ter um defensor público que não pode pagar, também garante o direito ao acesso à justiça gratuito. E eu, como advogado, isso aí é uma coisa que os advogados de Águas Lindas de Goiás lutam bastante as custas processuais, porque para entrar na justiça, você tem que pagar para o Poder Judiciário. E aí, quem não tem condições, recebe gratuidade de justiça. Não paga para entrar no processo. Só que a burocracia que tem sido imposta para concessão da gratuidade de justiça aqui no estado de Goiás, né, tem sido, assim, muito grande, muita burocracia para dar o direito da pessoa não pagar aquelas custas, que são altíssimas aqui em Goiás. Então, se você quer processar
como eu já falei, o pai, a mãe quer processar o pai do filho que não paga a pensão, ela tem que pagar aquelas custas processuais, que é lá R$1.000, R$800. Então, assim, ela está entrando na justiça para receber R$400. Digamos que ela consiga um advogado que vai cobrar 30% lá no final. Mas ela vai ter que pagar, comprovar que é pobre, que não tem condições de pagar as custas do processo. Então, a própria Constituição, que ela tem mais de 30 anos, garantiu esse direito, só que esse direito não é efetivado. Eu deixo claro, isso não é atribuição do vereador. Eu sei que não é um vereador que vai resolver isso, mas a política tem que discutir isso. Então o vereador vai ter contato político para resolver isso. Ele tem contatos, né? Por exemplo, a gente tem o Hildo do Candango e o Anderson Teodoro, que são deputados. E eles são de Águas Lindas. O Hildo do Candango mesmo foi prefeito em Águas Lindas. Então, assim, ele é alguém próximo daqui, é alguém que a gente pode puxar para ajudar nessa área, né? Que eu acho assim, a parte de justiça e tal, dentro de Águas Lindas, ao meu ver, ela é um pouco difícil de lidar, assim. Tanto pela questão burocrática, quanto pelo andamento, né? Se torna muito lento, aí acaba sendo esquecido. Aí até, por exemplo, um crime que é ocorrido, aí fica naquela e vai, e roda, e roda, e roda. E às vezes não é resolvido, ou às vezes acaba sendo esquecido, né? Porque não quer ficar remexendo mais naquilo que dói. Abre mão do direito. A pessoa abre mão do direito que tem. Então você eu não consigo, então abre mão dos direitos. Isso não é algo positivo, né? Nessa linha da representação política, o vereador, o político, ele representa o povo. Então, assim, ele tem que ser honesto no sentido de falar assim, olha, tem esse problema aqui, é esse problema que é a minha base, que as pessoas, elas vêm, elas dizem, eu vejo todos os dias pessoas que sofrem com a injustiça. Com a injustiça de não ver uma pessoa que é culpada presa, a injustiça de ver uma pessoa inocente presa, a injustiça que é ver uma pessoa presa desnecessariamente antes de um trânsito em julgado, ou, sabe, por exemplo, qual assistência dada, por exemplo, para as mulheres vítimas de violência doméstica no município? Qual que é o programa? Ela tem direito a ter um advogado, né? Tem um Ministério Público que faz essa acusação, né, e tudo, mas certamente, e aí essa pauta da Defensoria Pública, tendo defensores e defensoras públicas no município, essas mulheres vítimas de violência doméstica teriam esse amparo, né? Assim como as pessoas acusadas de crimes também, de violência doméstica, de tantos outros crimes, teriam esse suporte também defensivo que a Constituição Federal garante, Hilary. Você é advogado criminalista, criminalista. Né? Qual é o âmbito assim que mais você atua dentro dessa parte de criminalista, assim, para as pessoas entenderem até para onde elas querem te contratar, né? Olha só, isso foi na minha carreira foi positivo o fato de não ter defensoria pública em Águas Lindas de Goiás. Isso para minha carreira foi uma oportunidade. Por quê? Quando eu me formei em 2017, não tendo defensoria pública, eu fui nomeado para fazer a defesa num tribunal do júri. O tribunal do júri é onde são julgados os crimes dolosos contra a vida, que é o quê? Crime de homicídio, né? Quando a pessoa mata ou tenta matar a outra, ela vai ser julgada naquele tribunal popular, que são 7 jurados e tudo, que tem aqui no fórum aqui. Esse plenário que é feito esse julgamento. E eu, com 10 dias de formado, me nomearam, teve essa oportunidade de fazer um júri, fiz o primeiro júri, gostei, fiz o segundo, terceiro, quarto, já fiz 101 júris na minha carreira, nesses 7 anos. Pelo menos 70 deles como advogado dativo. Deveria ter um defensor público para fazer essa defesa, e eu fiz como advogado dativo, que é esse advogado nomeado. Então, para a minha carreira, né, eu fiz pelo menos esses outros 30, recebendo, né, cobrando meus honorários. Eu aprendi a fazer defesas no tribunal do júri a partir dessa deficiência, né, do Estado, e dessa necessidade, eu fiz gratuitamente esse trabalho. É verdade que o Estado, ele paga, depois de 5, 6 anos, é um processo assim, muito difícil para receber, paga muito pouco para fazer esses júris. E para mim, para minha sorte profissional, eu tive esse estágio gratuito, né? Hoje, para você ter noção, em Brasília, tem advogados que pagam outros advogados mais experientes só para sentar do lado de um advogado para aprender a fazer tribunal do júri, que é assim, a coisa mais empolgante, eu penso,
do direito, que é defender no tribunal do júri. E eu aqui tinha uma necessidade, eu comecei a fazer gratuitamente, e as pessoas, assim, hoje me reconhecem como um advogado do júri de Águas Lindas de Goiás, já fiz júris também em outros estados, então, assim, foi uma escola que Águas Lindas, assim, essa oportunidade que eu abracei. E algo assim, a gente falando da parte da área criminalista, né? Águas Lindas é um lugar assim que está tendo bastante crime, Isso né? é triste, porque eu falei que eu fiz 100 júris, foram 100 crimes de sangue. Não 100, assim, quando a vítima não morre, mas assim, tentou contra a vida dela, né? Caso que em vários casos, a gente, mas poucos, né, a pessoa é absolvida, mas grande parte, né, desses casos, e não sou só eu que faz júris em Águas Lindas, tem júri em Águas Lindas toda semana. Toda semana tem um julgamento. Se você pensar nos casos que nem são julgados, então isso mostra que Águas Lindas é uma cidade muito violenta. Isso eu sei porque eu cresci aqui, quantos amigos meus que estudaram comigo, que foram assassinados, né? Quantos colegas... Tem uma história, quando eu cheguei para fazer esses júris, que eu entrei no presídio de Águas Lindas, nós temos 2 presídios em Águas Lindas de Goiás. E aí o cara me olhando assim, naquela coisa, esse cara tá me olhando, e tava lá, Dá tão medo, um preso, né? Esse cara... E aí ele falou assim, e eu não olhava, né? E ele falou assim para um agente prisional, era um preso que estava limpando lá e tudo. E ele falou assim, eu estudei com ele na primeira série. E foi uma coisa assim. Nossa, que eu fiquei, e eu reconheci ele, né, era do meu bairro, não vou dizer o nome aqui da pessoa, mas assim, um cara que foi, né, ele teve condenado, teve uma situação criminal e tudo, mas mostra essa diversidade de oportunidades, né? Eu como advogado, ele como preso, eu encontro, tem vários colegas meus de trabalho que trabalham como agentes prisionais, como policiais militares hoje, né? Então, assim, mostra essa realidade de Águas Lindas de Goiás, né? Que tem muitos presos. Nós temos um presídio que tem mais de 500 presos aqui. Nós estávamos falando, enquanto estava sem o áudio, né? Qual que é o espaço que tem para os jovens em Águas Lindas de Goiás? Tem um espaço que eu conheço bem, e o advogado ele pode entrar nos presídios para falar a qualquer momento com seus clientes, né? Que tem muitos jovens negros, jovens, a maioria das vezes pobres, são nesses presídios, né? Tem pelo menos 500 aqui e outros presos de fora também, uns 200, 300 no presídio regional. Então, o espaço é assim que a gente tem que pensar, refletir sobre isso. Obviamente, nós queremos segurança, vai ter que prender as pessoas, tudo mais, mas a gente tem que refletir também por que tem tantos jovens presos, tantas pessoas presas, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Exatamente. E assim, você no âmbito de vereador, né, no que você pode fazer, a gente sempre vai abordar isso, porque o vereador ele não pode fazer tudo que ele quer também, assim, porque tanto por uma questão do cargo, quanto porque, assim, às vezes não dá, né? E assim, você no seu cargo de vereador, você estando lá, como você pretende abordar as questões da parte de segurança pública dentro de Águas Lindas, né? Porque o vereador ele tem o papel ele pode conseguir criar projetos de lei e tudo, assim. Assim, você lá dentro, assim, o que você faria para conseguir abordar mais a área de segurança pública dentro de Águas Lindas? Algo muito importante que tem que ser feito dentro da atribuição municipal está ligado à educação, ao suporte, à oportunidade para os jovens. No sentido de você não só aumentar policiamento, né, porque nós vemos hoje que nós temos praças nas cidades, a gente vê, né, que são praças tomadas pelo tráfico algumas vezes, pela ociosidade, as pessoas jovens consumindo drogas e tudo mais. Não só que é importante, sim, você ter esse trabalho repreensivo, mas repreender o crime, né, mas também ter um trabalho preventivo, né, de educação, de oportunidades culturais, e isso sim passa por políticas públicas voltadas para a juventude, né? Nós estávamos falando sobre isso, que tipo de oportunidade aquele jovem que termina o ensino médio, concluiu, né? Mesmo vamos pensar naquele jovem que não evadiu, não abandonou a escola, não parou de estudar, que tem uma grande parte de pessoas assim, mas aquele jovem 17, 18 anos, que terminou o ensino médio, fez a parte dele. E aquela hora que você chega assim e fala, tá, e agora? E que tipo de oportunidade essa pessoa tem? Então, assim, não é um papel de um vereador, não é um papel só de uma pessoa, eu não acredito em salvadores da pátria, pessoas que falam, mesmo se estivesse falando aqui uma pessoa que está sendo que é pré-candidato a prefeito, acho que ele não tem capacidade assim, de falar de forma honesta mesmo e séria que vai resolver esse problema. É uma questão de abraçar a comunidade política, os atores políticos, são 21 vereadores, deles
pensarem sobre isso, sabe? Pensar junto, né? Exato, pensar. A atividade é parlamentar, né? Que é de falar, mas assim, só falar não adianta, né? Tem uma frase de Santo Antônio, né? Que fala, cessem as palavras e falem as obras. Sim. Então é de você colocar a mão na massa em políticas públicas. Então eu penso que as políticas públicas importantes são aquelas ligadas à educação, desde a educação básica daquela criança, né? E você vai levando aquele jovem, formando, dando oportunidade, né, de emprego, programas de primeiro emprego, de estágio na cidade. Isso tudo está dentro da atribuição política. A parte cultural também, exatamente, né? Porque a gente vê que é algo que a parte cultural de Águas Lindas, ela é um pouco escassa. Um pouco não, ela é bastante escassa. É algo que a gente vê, assim, que alguns convidados, inclusive, que a gente já trouxe aqui, a gente trouxe um músico aqui, o Maurício que mistura, inclusive, a gente trouxe uma pessoa que é músico, então ele entende de cultura. E é algo que a gente vê assim, pô, dentro de Águas Lindas é muito escasso, né, a área cultural. Então, assim, no papel do vereador, ele poderia, por exemplo, criar coisas na área cultural, projetos, né? Fomentar as instituições, né? Tem muitas instituições, nós vemos aqui avanço no esporte, né? Então, instituições que tem lá o karatê, a capoeira, o futebol, que é uma questão cultural na cidade. Até porque, por exemplo, o karatê, ele não tem um lugar próprio para ele ali se apresentar, para as pessoas sempre encontrarem ele no mesmo lugar. Exatamente. Não tem como, né? Exatamente. Então, acho que seria algo a se pensar para Águas Lindas. Com certeza. Né? Então, assim, nessa atribuição, a gente precisa pensar em cultura e em lazer também para o jovem, né? Quando eu era jovem, em 2012, né, no tempo de solteiro, que tinha aqui as festas que eu frequentava, que era o balaio de gato, né? E tinha essas... Já ouvi falar. Então tem essas festas, né? Que são espaços que a juventude vai. Hoje nós tínhamos o Caim, que fechou, né? Mas tem o Cabanas, outros espaços que precisam ser espaços, né? Culturais também, com apresentação de músicos, artistas locais. Eu vi que isso foi discutido aqui pelo próprio Maurício, que falou dessa questão da oportunidade, do fomento, né? Nós não estávamos conseguindo ver que estava sem áudio. Isso é um problema que infelizmente recorreu. E aí a gente pede desculpas e a gente vai dar continuidade. Bom, assim, a gente estava falando sobre a questão de segurança, principalmente a segurança das escolas, né? E, assim, tem um assunto assim, que eu acho muito interessante que a gente abordou, foi a questão dos jovens. É algo assim, vamos reforçar um pouco, né? Caso não tenha pegado no áudio principalmente, que assim... Você tem algum projeto que você pensa em fazer em vista dos jovens, assim, como a gente falou, né, estuda de manhã, de tarde não tem nada para fazer, estuda de tarde, de manhã não tem nada para fazer. Tinha uma coisa que era própria da escola, eu não me recordo o nome, tanto no municipal quanto no estadual. Não era esse. Era um projeto que você estudava normal na escola e à tarde você tinha outras atividades, né, a fazer ali, você ajudava, às vezes até ajudava na limpeza, no lanche e tal. Eu não consigo me lembrar o nome, mas era uma coisa que a própria escola tinha feito. Como eu era criança, eu não sei se foi o governo que fez. Mas era um projeto interessante. Mais Educação era o nome do projeto. Sim. Tinha tanto no municipal quanto no estadual, tinha, se eu não me falha a memória. E era algo interessante, porque aí a criança ela permanece na escola, mas com atividades extracurriculares, vamos dizer assim, de educação física, de aprender coisas novas. Então, você pensa em fazer algum tipo de projeto para voltado para os jovens, principalmente, assim? Olha só. Eu penso que educação, e eu fiz uma pós-graduação em docência no ensino superior, educação não é só aquela educação que você vai, a pessoa ir para a escola. Para pensar em educação, e esse projeto que eu citei também, que é o Todos pela Educação, você tem que pensar em práticas educativas para você não pensar só na educação da criança. Muitas vezes, dependendo de diversas estruturas familiares, principalmente em cidades assim mais pobres, como é o caso de Águas Lindas, e dos pais que precisam trabalhar, que saem cedo de casa e voltam, veem os filhos à noite, você tem que pensar em levar a família para a escola. Você poder contar. O problema do seu filho que não sabe ler
e escrever, ou não sabe ler ainda, já está uma idade de 10 anos, 11 anos, está na terceira, quarta série, não sabe ler ainda. Eu tenho visto muitos casos, não é problema só do professor. Você não pode... A educação começa em casa, né? Exatamente. Você não pode falar culpa do professor, o professor que é ruim. Não. Você tem que pensar em políticas públicas que você vai fomentar a leitura dentro de casa, né? Você vai fomentar dentro das instituições, isso eu repito, fomentar, lá na Morada da Serra, por exemplo, tem o ISA, o Instituto Souza Alconforado, que é o professor Edivaldo, que é psicopedagogo, tem a Nízia, que é psicóloga, e que fazem um trabalho fantástico de alfabetização das crianças, de reforço escolar. E quem faz isso não é o Estado. Não tem dinheiro assim público lá. É o professor Edivaldo, inclusive já foi candidato a vereador, desistiu porque ele viu que na política não resolve nada disso. Quem resolve é o quê? Eu vou colocar minhas mãos, é o terceiro setor. Então, é fomentar as instituições. Empreendedorismo até também, exatamente. Né? Então, ele tem o instituto dele, vive disso e precisa de ajuda. Nós vemos que tem muitas pessoas que procuram lá, que dão migalhas, que dão, sabe, pega lá uma bola, pega lá uma cesta básica, mas precisa de estrutura. Precisa, por exemplo, o ISA não tem ainda o reconhecimento de atividade... é um reconhecimento que é dado, me falta aqui agora, mas que é dado pela Câmara, que a Câmara vai reconhecer que aquela... branco, tá? O áudio falha, mas a mente também às vezes falha. Mas assim, você fomentar, ajudar. Hoje nós vemos que para ter direitos básicos, você tem que ter um político que você apoia. Então, você tem aquele político, você consegue furar a fila lá do dentista, você consegue a cirurgia, e algumas instituições também só vão para frente se tiver aquele político que ela apoiou ou que declarar apoio e tudo mais. Isso não pode ser assim. Nós temos que pensar no âmbito municipal em mapear as instituições sérias que nós temos como o Impalgo, o Ninho dos Artistas, tem instituições grandes, referência, mas também tem pequenas instituições. Eu falei do professor Edivaldo, mas tem também o Luiz Tandial, que faz o trabalho lá com o futebol, com as crianças. E desde que eu sou criança, eu vejo lideranças lá na Morada da Serra que ensinam os meninos a jogar bola lá na Morada da Serra. A irmã Joana, que tem a pracinha lá que está abandonada, a pracinha lá do América 4, a irmã Joana, a Cleonice, que são lideranças lá da Morada da Serra, que não tem apoio. Elas fizeram uma praça comunitária que fazia no Dia das Crianças, né? Eventos lá com as crianças, que o pessoal jogava vôlei. Hoje está lá jogado as traças, depósito de lixo, sem iluminação. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido de falar assim, precisa ter um vereador, um político que é o padrinho daquilo ali. Não. É a política da cidade que tem que mapear, que tem que pensar em mandar de forma igualitária para as instituições, fomentar as instituições com formação, porque às vezes aquela pessoa, né, que um incentivo, né, uma motivação para eles continuarem também. Que é um presidente de associação, precisa de uma formação jurídica, precisa de um apoio jurídico, sabe? E aí, por exemplo, numa estrutura de um gabinete, de um vereador que tem lá aquelas pessoas que trabalham ali, pode dar esse suporte. Eu tenho feito isso no meu escritório, apoiando essas lideranças lá, mandando ofícios, fazendo requerimentos, explicando os direitos, falando sobre recolhimento de impostos, sobre assinando os estatutos, ajudando, fazendo alterações. Então isso, no nível privado, na minha profissão, não preciso ser vereador para fazer isso, eu consigo fazer e qualquer político pode fazer. E não precisa pedir nada em troca. Falar assim, eu vou fazer isso, mas você me apoia. Não precisa disso, gente. Isso precisa ser superado na política de Águas Lindas. Você me perguntou especificamente sobre educação e eu acredito que fomentar as instituições, os projetos sociais é fundamental. Por quê? Os professores estão aí, né, precisando, né, de recomposição salarial, tem toda uma questão, isso é importante valorizar os servidores, é muito importante dar este apoio, mas assim, não é só na escola que tem educação, é em casa, socialmente nessas instituições, então eu penso que o fomento passa por aí também. Pois é, e aí teve uma coisa que você falou que foi assim, dos pais, como a gente falou, né, educação começa em casa, projetos para os pais e tal, só que assim, algo que a gente vê é duas situações assim, aqui dentro de Águas Lindas, como muita gente fala, e alguns convidados até falaram que aqui é a cidade do dormitório, as pessoas dormem aqui e trabalham em Brasília.
E aí a gente citou também, e tá na internet, ônibus pegando fogo, ônibus quebrado, e aí a pessoa fica sem conseguir chegar no trabalho. É algo que falta muito o transporte, que às vezes os pais não conseguem acompanhar a criança por ter que trabalhar fora. Sim. E aí o transporte também não ajuda. Assim, você como pré-candidato a vereador, ou já eleito um dia, quem sabe, o que cabe ao vereador, assim, principalmente nessa parte jurídica, assim, o que deveria ser feito para melhorar o transporte? Fiscalização. Fiscalização, por exemplo. Uma mais firme, né? Porque muita gente fala que está fiscalizando, mas vamos se dizer assim, não parece, com né? Punição. Por exemplo, a NTT agora, claro que não é o vereador que vai lá multar a Taguatu, por exemplo, mas a NTT deu mais de R$1 milhão de reais em multa no entorno inteiro, foi a notícia que eu li, mas essas multas você paga como? Porque o Distrito Federal, é outra notícia que saiu, é que perdoou milhões em dívidas dessas multas. Então, às vezes, você multar, você coloca a multa ali, mas não vai ser pago, né? E os R$10,85 é cobrado todos os dias, né? Essa pauta do transporte semi-urbano, eu penso assim, as pessoas falam, não cabe ao vereador cuidar disso. Ora, eu como cidadão, eu cuido disso. Utilitário daquilo. Eu como usuário isso. Eu como usuário, eu me preocupo. Imagina um vereador. Então, assim, a obrigação do vereador como representante falar sobre os direitos, cobrar os direitos, se articular politicamente, pensar em políticas públicas que vão ajudar nisso, né, na solução desse problema. Mas agora vamos pensar, então, como vereador, no âmbito municipal, que é pior ainda. O transporte de Brasília é ruim, mas ele ainda é funcional. Porque centenas de milhares de pessoas, ou pelo menos dezenas de milhares de pessoas, digamos que 80 mil pessoas, pelo menos, saem de Águas Lindas todos os dias e voltam. Então, assim, é humilhante, as pessoas vão imprensadas nas portas. Eu comecei a trabalhar com 16 anos no McDonald's. E assim, eu moro lá na Morada da Serra. Eu já vim em pé, às vezes. Não tinha lugar para sentar. E assim, às vezes para voltar, a sorte era quando eu sentava na escada. Né, ter um espaço na escada para voltar. Então é um transporte humilhante, que assim, não é normal você ter um transporte público que humilha as pessoas. Né? Eu tenho uma cliente, a Ivone, que o motorista é idosa, e aí puxou o ônibus lá, ela caiu, quebrou a costela, e aí quem cuida disso? Quem responsabiliza sobre isso? Né? Então, assim, um transporte que desrespeita os idosos, né? Que é de péssima qualidade. Então, no âmbito municipal, o que tem que ser feito é cumprir o que foi prometido de uma política pública para a redução da tarifa, que hoje é de R$ 4,50, e lá, por exemplo, lá em Lusiânia é tarifa zero, não se paga lá em Lusiânia. Isso é uma política pública, é recurso público do município que é repassado para as empresas e dá um transporte para as pessoas de forma gratuita. Isso favorece a economia, a circulação no município. Você acha que isso funcionaria dentro de Águas Lindas? Não sei, aí precisa de estudo, aí precisa de seriedade para ver. Porque assim, se funciona ou não funciona, você não pode pegar uma política pública como essa, aprovar como foi aprovado, porque assim, eu não sei se funciona, eu não sei se é bom porque eu preciso de dados para estudar. Você perguntar, o que você acha sobre o processo tal? Não sei, eu tenho que ler. Agora, como que isso é aprovado pela Câmara dos Vereadores, como foi aprovado no final do ano, né? Não sei se você viu, né? Que é uma notícia que o transporte de R$1 foi o vereador Jardel e saiu na imprensa e os vereadores confirmaram que foi votado e que está autorizado ao prefeito o transporte de R$1. Se vai funcionar ou não vai funcionar, precisa de transparência na política, formação política, as pessoas entenderem o que é política. Esse transporte, no caso, ele é dentro somente da cidade, né? É aquele ônibus amarelinho, né, que tem só 13. E aí tem um detalhe que eu vejo, ele não roda todos os setores de Águas Lindas. Tá aí um problema, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, né? E eu sei que muitos vão ali do mesmo exemplo. Eu moro no setor Mansões Village. Esses ônibus amarelinhos daqui de dentro, eles não rodam lá dentro. Se eu precisar pegar um ônibus, eu tenho que ir para BR para poder pegar. E claro, que eu sei que muitos ali do meu setor vivem da mesma coisa. Ou você pega o ônibus 5 horas da manhã, 5 e pouco, 6 horas que passa, que é para ir para Brasília. Mas assim, dentro aqui, eles não rodam em todos os setores. Isso eu acho que é um problema também, né? Hillary,
É E me diz o complicado. seguinte, lá no seu setor, o Uber vai ainda? Ele te Vai. pega lá? Aham, sim. Tem locais lá na Morada da Serra, como Chiola e diversos locais que o Se eu Uber não nem me vai. engano, tem um setor próximo ali, o Ilhabela. Se eu não me engano, tem algumas partes dali do Ilhabela também que ele não vai. E olha que é próximo do meu setor. Eu vim de carro para cá. Se eu não tivesse carro, como é que eu ia voltar para casa? Não tem uma linha de ônibus para urbano para me tirar daqui do Camping Clube agora para levar para Morada da Serra. Que horas é agora? É 9 horas da noite? 10 horas? Não tem essa linha. Não passa. Então você tem que pensar, eu estive andando pelas paradas de ônibus, nesse trabalho de pré-campanha já, conversando com as pessoas, eu vejo que as pessoas, como é que funciona, como é que fazem Águas Lindas para ter um mínimo de dignidade, para ir daqui de Águas Lindas para Brasília sentados. Elas saem dos seus bairros e vão para os terminais, lá no Santa Lúcia, lá no Chiola, ali no Jardim Brasília, porque não tem terminal, no ponto de ônibus, no ponto inicial, ponto zero que Sim. o ônibus sai. Né? E ficam lá, e aí já sai o ônibus lotado, e aí os ônibus que passam nas paradas já não dá nem para entrar, as pessoas vão se apertando. E aí só faz isso quem ou mora relativamente perto e tem alguém para levar de bicicleta, e eu vejo muitos maridos que vão levar as esposas de bicicletas ou acompanhá-las a pé, né, porque tem a questão da violência também, falta de iluminação, e quem tem carro. Se aí é uma política pública, a gente pensa em projetos para a cidade. Projetos. Pensar em projetos não é só eu que posso pensar em projetos assim. Isso vai ser construído coletivamente. Se você tem terminais, né, terminais onde tem o transporte semi-urbano e tem os ônibus amarelinhos aí do transporte urbano que levam as pessoas para esses terminais que vão ser aqui mais próximo da saída aqui, por exemplo, aqui no final de Águas Lindas do Campo Clube, no Guaíra, e a pessoa vai embarcar ali e sair, é muito melhor. É uma política pública de integração. E aí tem esse negócio da tarifa. Então uma coisa casa com a outra e facilita muito. Exatamente. Então, assim, é pensar de forma séria em políticas públicas, não como promessa, tá? É muito fácil, no ano eleitoral, a pessoa chegar e fazer um monte de promessa, vou fazer isso. Não. Foi algo interessante que eu vi de alguns, desculpa, te cortei, Claro que é isso. de alguns convidados nossos, que eles falaram justamente isso, né? Que é algo assim, que a gente tem batido muito na tecla de conscientizar também que vereador, ele não tem o poder de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Porque assim, não cabe a ele fazer tudo também. Ele não tem como resolver todos os problemas da cidade, porque ele precisa dos outros, né? É uma hierarquia também, né? É uma atribuição do Poder Executivo. Tem dinheiro, tem bastante arrecadação, e aí os vereadores, eles dizem, eles votam, pensam, vai ter uma audiência pública agora, dia 12 de abril, sobre o orçamento anual da LDO, e vai dizer, e vai pensar e mostrar quanto que vai ser gasto em cada área, quanto vai ser gasto em educação, em saúde, em transporte, em desenvolvimento econômico, e isso é o papel do vereador, é um papel estratégico. Agora, para saber decidir isso, o vereador tem que saber conversar com as pessoas, tem que saber ouvir, tem que saber falar, tem que entender a realidade do povo. Por isso que, eu acho que eu não estava gravando no início, né? Você perguntou o que um advogado tem a contribuir para a política. Tem o mesmo que um padeiro, um pedreiro, uma dona de casa, um jornalista, porque basta saber ouvir e conversar com as pessoas. Agora, a gente tem, assim, para não se frustrar, porque às vezes você acha que sendo político, sendo um vereador, você vai conseguir resolver o problema da cidade, não vai. Você tem que ser um político sério, um político que vai poder fiscalizar. Um político amigo também, exatamente, né? A fiscalização vai muito disso, como você falou, tem que saber conversar. E se você não saber chegar e conversar e tal, saber ser comunicativo, a pessoa vai ficar muito arredia também, né? Não ajuda, né? Isso na advocacia, assim, que o pessoal... Por que você... No júri, por exemplo, a gente briga, às vezes, com o promotor, com o juiz. Só que a gente tem que pensar que aquele não é o último caso. Então, se você rasga o véu, se você acaba com a relação ali, você vai ter prejuízo nos outros processos. Então, na política é assim, você tem que entender que a política, você vai conversar com quem você não gosta, com quem você não concorda. E isso é a organização cívica, cidadã. É você conversar com quem você não concorda, é você pensar, defender seu ponto de vista, né? Isso tem que melhorar na política de Águas Lindas, Hillary, porque hoje
nós temos aí uma hegemonia, uma unanimidade política de 21 vereadores que estão ali, tudo que vai falar é agradecendo o prefeito municipal e todo mundo ali, não tem uma oposição. E a oposição, ela é muito importante porque é ela que vai fiscalizar, é a concorrência que vai fazer você melhorar, né? Então eu vejo isso, que é necessário pessoas novas na política, pessoas com independência, sabe? Pra gente superar essa política de troca, de tomar lá da cá, de favores, né? Eu acho que isso vai contribuir muito com Águas Lindas. Exatamente. Fazendo uma pausa aqui, queria novamente explicar para vocês que estão chegando agora, que não estavam a par. Nós tivemos alguns problemas no áudio, vocês voltarem, vocês vão perceber quem estava principalmente. Nós tivemos alguns problemas no áudio, mas a gente já está conseguindo estabelecer um áudio melhor para vocês. Mandem para as pessoas nos acompanharem na nossa tela. Na tela está o nosso WhatsApp. Nossa, quase não sai. Na tela está o nosso WhatsApp. Você pode mandar perguntas aqui no chat também. Então, reforço que a gente teve alguns problemas no áudio, mas já está estabelecido. E a gente falando, você falou até de concorrência, né, de oposição. O Edivaldo comentou uma coisa interessante, né? Que o transporte não só a fiscalização, mas também empresas para terem concorrência. Isso. Tem lugar que as pessoas andam léguas para chegarem nas paradas de ônibus. Assim, hoje você não sabe, né? Quem que ganha com isso, quem são os donos dessas... Porque assim, tem um transporte municipal, tem poucos ônibus, né? O famoso ônibus caranguejo, né? Que anda de lado pela cidade de Águas Lindas aí, né? E você entra dentro dos ônibus sucateados, ônibus sujos, muito sujos, uma fiscalização, dignidade, que exija que os ônibus estejam limpos. Questão de saúde pública, sabe? No tempo de Covid, você pensa, não, é a máscara, mas você anda num ônibus em nojo. De dengue, de gripe. Acho que eu falei uma palavra aqui impronunciável. É um ônibus que são assim, é um verdadeiro nojo. Só quem anda de ônibus que vê, que você fica assim, meu Deus do céu, isso aqui, né? E assim, uma pessoa espirra ali, tá todo mundo gripado, aquela coisa, aquelas janelas sujas. Então isso é fiscalização, você exigir padrões de saúde mesmo nos ônibus, com limpeza, sabe? Isso é muito importante. Só quem pega esses ônibus, e quem sabe disso? São os jovens, são os estudantes, são os idosos. São os né? pais. As mães atípicas aí que andam como sofrem as mães, as crianças, né, com autismo, com deficiência, como sofrem esses ônibus, essas guerreiras aí, que precisam desse apoio, sabe, de fiscalização. Que fiscalização? Por quê? Numa política, que é uma política assim de... você defende o interesse lá da empresa que explora o serviço, você não defende o povo. Ou você está de um lado ou de outro. Então é uma política que defenda o povo. E de forma assim, legal, a partir de uma lei. Uma lei que obriga que os ônibus sejam lavados todos os dias. É uma coisa muito básica, né? Mas assim, que precisa disso. Você entrou no estabelecimento hoje, todos os estabelecimentos são lavados todos os dias. Por que o transporte público não é lavado todos os dias, não é limpo, assim, de uma forma... Data de validade. Necessária. E até um Instituto Social Souza, acho que até o que você estava falando. Professor Edivaldo, um abraço. Mandaram aqui no nosso WhatsApp. E quanto a empresa Taguatu for a mandante, iremos ficar à mercê deles. Precisamos de outras empresas para ter concorrência e oferecer conforto para a população. Exatamente o que a gente comentou, né? E aí até a pessoa perguntou, doutor, vai ter uma luta no seu mandato caso seja eleito? Em relação ao que possa ser feito, né? Até o momento, assim, né, que um pouco de conhecimento de direito eleitoral, eu nem posso ficar prometendo nada, falando nada que vou fazer isso se eleito for. Mas é o momento agora de mostrar quem eu sou e a minha capacidade. O que eu tenho feito nesse tempo é lutar. Lutar assim como eu falei que eu fui advogado da Ativo, fazendo de graça, eu tenho sido aí um verdadeiro vereador da Ativo. Fazendo assim, gratuitamente, lutando, mostrando o que pode ser feito, trazendo ideias. Então, assim, o meu plano, que eu sou um pré-candidato, nem sei se eu vou ser candidato ainda, porque isso não depende de mim, a gente não pode, né, prometer nada. Não é um momento que, se fizer isso, deve uma multa até de R$5.000. Não pode, campanha antecipada. Mas, respondendo essa pergunta, que eu até agradeço por ela, é assim, da gente mostrar a capacidade, a história, as ideias, né, os problemas. É muito importante mostrar os problemas, sim, principalmente numa cidade, como eu já falei, onde parece que tudo são flores, tudo que maravilha, que mostram os avanços, e temos avanços. Por exemplo,
eu já quero comentar da questão da licitação, tá, professor Edivaldo? Mas lá na Morada da Serra, depois de muita luta, depois de 8 anos, a creche foi inaugurada. 80 vagas. Para crianças de 3 anos, eram 14 vagas. Ou 14 ou 18. E aí eu falei com a Karine, que mora lá, eu divulguei o processo seletivo. A Karine, eu fiquei de fora, eu assinei de madrugada no primeiro dia da inscrição, e aí eu fiquei de fora. Não, eu falei, Karine, fica calma, porque você vai, na lista de espera, uma mãe ou outra desiste, ou não consegue a documentação, você vai entrar. Ela está na posição 60. E uma mãe que precisa, que trabalha. Então, assim, a gente fica feliz pela creche inaugurada, fica muito feliz, mas a gente tem que agradecer político por ter feito isso depois de 8 anos, no último ano, no ano da eleição, entregar a creche. Por que não entregou a creche lá do Betel, que está abandonada? Por que não cuidou da creche? Por que deixou a creche aberta, abandonada? Por quê? Então, isso que é o trabalho de luta. Eu acho que isso é luta, porque a gente paga um preço de, sabe, de ter liberdade para falar. Porque em alguns acordos políticos, né, que você tem, imagina, hoje na cidade é assim, ó, o cara ganha como vereador, vira secretário. Aí o suplente dele sobe e é vereador. Só que aí o secretário, ele trabalha para o prefeito. Aí se esse suplente, ele começa a falar muito, se ele não aprova a conta, se ele não faz isso, se ele não faz aquilo, se ele não é assim, não vende a alma dele, eu não estou falando do caso específico de Águas Lindas de Goiás, até mesmo para evitar processo, assim. Mas, nessa lógica, a pessoa não tem independência, não tem autonomia. Por quê? Se ele não agrada como um vereador da base, o vereador que foi eleito volta, ele perde o emprego dele como suplente. Então nós precisamos de pessoas que lutem de forma independente, que tenham os mandatos, sejam donos do mandato. Né? É nisso que eu acredito. E pessoas também que, vamos dizer assim, trabalhem tanto antes quanto depois. Não saiu ali e não faz mais nada. Exatamente. Não precisa disso. A pessoa pode fazer trabalhos independentes, igual o Instituto Social mandou também. É um instituto social. Então, assim, você não precisa esperar ter um cargo, esperar ter um emprego para você conseguir fazer alguma coisa, né? Eu posso comentar da licitação, que o professor Edivaldo falou? Porque o processo de licitação, o que é a licitação? A licitação é uma lei que obriga que as pessoas que vão prestar o serviço público, que vão ter o Estado como cliente, no caso o município como cliente, que aquilo seja transparente, que seja o melhor negócio para o município, né? Então você vai licitar uma obra de uma creche, por exemplo. A licitação vai garantir que tenha concorrência, que as pessoas que queiram, os construtores, que vão fazer aquela obra, que eles concorram e que seja transparente, que seja a melhor proposta, assim, sabe? Aqui, o melhor custo-benefício para o município. E isso precisa de quê? Precisa de fiscalização. E tem um cara, na verdade tem 21 caras e moças e mulheres, homens e mulheres, que são pagos, bem pagos, para fiscalizar isso. Para ir lá, tá, nas licitações, sabe? Só que se às vezes, né, dentro da licitação, a pessoa, por que esse vereador está fazendo aqui nessa licitação? E não tem liberdade, né? Então, assim, dentro desse contexto político, eu não estou falando de nada específico, eu estou falando da política nacional e com mensalão, com lava-jato, petrolão. Gente, todo mundo sabe como funciona a política, o que é a política. Todo mundo sabe, não vem... Então, assim, isso precisa mudar. Não saber como a política funciona. Na internet na mão. Tanto é que quando você fala assim, o que esse advogado quer ser político? Ele quer mamar na teta do governo, quer roubar, se corrompeu, esse menino não era da igreja, que esse menino está mexendo com política agora. Então, assim, a gente precisa de pessoas sérias, honestas, ficha limpa, comprometidas, independentes, lutadoras na política. Essa licitação, por exemplo, é concessão. É um contrato de 15 anos com a Taguatu, que de 2015 vai acabar em 2030 só. Então precisa de pressão política. Hoje tem, numa nova política, nós temos aí, por exemplo, o Nicolas Ferreira, tantos outros, né, jovens aí na política que usam as redes sociais para mostrar o Cleitinho Azevedo, que mostra o que acontece. Nós temos aí vários pré-candidatos que fazem isso. O Keké também, que é um vereador eleito, né, que tem essa atuação nas redes sociais, mostrando, dando transparência ao mandato, né? Temos outras pessoas aí, né, que mostram o trabalho usando, assim, de forma inteligente as redes sociais, mostrando essa luta, né? Exatamente. E assim, você é uma pessoa que é um empreendedor, né? Você tem o seu próprio local de trabalho, você trabalha do lado de casa, como você falou, assim, você não precisa nem pegar nem bicicleta para ir para o trabalho. E assim, qual é a sua visão para promover o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo dentro de Águas Lindas, assim? Como você pretende usar o seu papel de vereador, um dia eleito,
ou até mesmo, como a gente falou, não precisa nem ser o vereador, né? Para promover assim, um desenvolvimento econômico maior dentro de Águas Lindas. Eu quero contar até uma coisa que aconteceu lá na Morada da Serra, eu acho que aconteceu em outros lugares, porque a nossa visão é a gente vê a partir de onde os pés tocam. A minha experiência, eu tenho meu escritório no fundo e minha esposa tem uma loja de artesanato na frente. Então a loja de frente, meu escritório fica atrás. Eu e ela trabalhamos, tenho esse privilégio também de trabalhar ao lado da minha esposa, a loja dela. E aí, um ano atrás, 2 anos atrás, todo dia passava lá um colombiano ou um haitiano, alguém, e com um cartãozinho. Dinheiro a juros. 10 mil, paga tanto de juros e tudo mais. E o tanto de gente ali. Agiota. E onde só tem agiota na Morada da Serra? Todo lugar, né? Então, onde falta o Estado, o crime vai aparecer. Onde falta o Estado, onde falta o município. E eu já falei da realidade, da falta de câmera lá na Morada da Serra para fomentar o comércio. O comércio lá na Morada da Serra, se você andar na avenida principal, as lojas fechadas, que a pessoa aluga, investe no negócio, depois de 3 meses baixa as portas. E a via da Morada da Serra... Assim, eu andei pouco ali pela Morada da Serra, mas o pouco que eu vi são de comércios que muitas vezes é do lado da casa, é perto, algo assim, que é mais, se torna um pouco mais seguro, né? Exatamente, é uma fonte de renda para o morador. Eu moro na quadra 2, minha mãe tem 4 lojinhas que é uma fonte de renda para ela. Eu fui criado com essa renda dessas lojinhas que a pessoa aluga e não vai para frente, porque o comércio é morto. O comércio não vai, porque a pessoa prefere ir lá para o Jardim Brasília para fazer uma compra, ou compra em Brasília também. Então falta o fomento do comércio local. Lá na Morada da Serra, o professor Edivaldo, que é da Morada da Serra, sabe que tem uma feira abandonada lá, uma feira grande, cheia de lojas. Uma coisa que poderia ter, assim, um investimento. O finado Pedro Ximenes, que chegou lá em 98, eu lembro quando aquele mercado foi construído, foi vice-prefeito de Cocalzinho. Eu era criança e eu lembro que no supermercado tinha o Ximenes e o Mercado Opção. E aí passavam os carros de som, aquela zoada, aquela briga, aquela concorrência entre os supermercados. E o Pedro Ximenes fazia o bingo. Quem comprava R$100 tinha um bingo da geladeira, um bingo, assim, de 3 em 3 meses tinha esse bingo, que era um evento que tinha na cidade no dia de domingo, e aquele tanto de criança, aquele tanto de gente, naquele bingo do supermercado. E era uma coisa que trazia uma movimentação, fomentava o comércio, porque se tem um supermercado aberto, sobra um troco para ir lá e comprar uma coisa na padaria, para comprar uma capinha de celular, o dinheiro circula ali naquele bairro, né? E isso que vale para o micro, para a Morada da Serra, vale para a cidade toda. O que acontece? Esse supermercado, o Ximenes faleceu, e aí depois foi vendido para o Mercado Mendonça, né? Ficou por 2, 3 anos, baixou as portas. Desde 98 esse supermercado nunca tinha fechado, nunca tinha ficado fechado. Já tem uns 6 meses que está o espaço lá aberto, agora vai ser uma academia, graças a Deus vai abrir. Mas assim, isso tem um efeito cascata em todos os comércios. Aí a lan house do lado fecha, aí a lojinha de celular fecha, aí a lanchonete fecha. E aí não circula e fica um bairro fantasma. Fica um bairro que não tem, não tem investimento. Então, a história que eu falei do agiota, né, o agiota que passava, fomentando o comércio local, era a ilusão das pessoas. Imagina, tantas pessoas que ficaram com corda no pescoço, literalmente, por estar devendo, poderia ter linhas de crédito. E eu sei que tem porque eu assisti a entrevista do Cristiano, né, que é um grande gestor e fez um bom trabalho, mostrou aqui, falou bastante das coisas que fez. Tem sim esses projetos, só que tem que ser projetos acessíveis, que cheguem lá na Morada da Serra, que cheguem na periferia, que não fiquem restritos, né? Então, assim, precisa ser ampliado. O que de bom foi feito tem que ser ampliado. Então, para a Morada da Serra, precisa, a meu ver, de representação, de líderes. E tem muitos líderes lá. Tem muitas pessoas na Morada da Serra que podem representar aquele local, que podem melhorar a cidade. Morada da Serra tem 1 ano que o prefeito inaugurou a obra da ciclovia e não entregou. Uma coisa simples, só pavimentar a ciclovia da Morada da Serra, está parada lá a obra da Morada da Serra. E ninguém fala nada, e ninguém cobra nada. A creche ficou parada 8 anos, a feira está parada, a pracinha. Qual a praça que tem na Morada da Serra? Tem a praça lá no Chiola, lá embaixo. Aquela rua principal do Chiola. Então, isso, politicamente, essa cobrança tem que acontecer. Porque numa negociação política, o prefeito não vai precisar que o vereador aprove os projetos de lei, faça tudo isso. Uhum. Na negociação, ele fala assim, prefeito, eu quero ajudar. Mas o povo lá da Morada da Serra está cobrando isso. O povo de Águas Bonitas está cobrando isso. O investimento em segurança vai trazer mais
empreendedorismo, mais desenvolvimento econômico para o setor. E não só ali, porque a gente vê muitos setores que que se tornam abandonados por falta de infraestrutura. Sim. Citamos aqui os setores 11, 12, 13, acho que chama-se setor 11, 12 e 13. Eles sofrem muito com a questão do asfalto ali. E aí, como que vai ter um comércio? Como que vai fomentar ali o desenvolvimento econômico? Não tem como. E assim, uma coisa leva a outra, né? Nem o Uber desce lá. Sim, Lá, a Morada da Serra é quase toda asfaltada já, foi asfaltada, mas tem uma coisa assim muito grave. Foi instalado esgoto lá também. Esgoto. E até hoje não tem. 8 anos, pelo menos, 6 anos, pelo menos, 6 anos, pelo menos, o esgoto foi instalado e não está ligado. Isso é um problema grave político. Isso precisa de pessoas independentes para denunciar e cobrar isso. Que colocaram um caninho de 100 lá e não tem esgoto na Morada da Serra. Ainda usam fossas. Aí tem um projeto de lei que foi feito, que é o Limpa Fossa. Que aí a pessoa tem que provar que é pobre, que não tem condições, e pedir, fazer um requerimento para ir lá e limpar as fossas. E o prejuízo que essas fossas fazem, por exemplo, para a água que a gente bebe. Água. Exatamente. Então, assim, são questões que são gravíssimas. Por exemplo, o setor 12 precisa de uma liderança para cobrar e para resolver o problema, que é do Recreio, que é do Solar da Barragem, de tantos locais aqui. E lá na Morada da Serra nós já temos asfalto. Só que a gente tem que falar, pelo menos vocês têm asfalto lá. Não, a gente quer dignidade. Não é a Constituição Federal quem garante isso. Tem arrecadação, tem dinheiro, tem 21 vereadores e cada vereador, não sei quantos secretários, tem dinheiro e precisa dar qualidade de vida para a população. É isso que eu penso. E o dinheiro precisa circular dentro da cidade. Exatamente. Assim, você tem alguma iniciativa que você pretende tomar para atrair mais investimento para a cidade? Teve alguns dos convidados que falou sobre a questão do polo industrial, sobre a criação de faculdades dentro da cidade, que aí gera emprego, gera educação, enfim. E assim, você tem algum projeto alguma iniciativa que você pretende tomar para trazer mais empreendedorismo para a cidade, para trazer mais empregos também, né? Que trazendo empreendedorismo traz o emprego também? Sim, sem dúvida. Olha, meu primeiro emprego foi no McDonald's aos 16 anos. Né? 16 anos eu saí daqui para trabalhar no McDonald's lá, você ganhava R$ 1,69 por hora. Tem um projeto do governo que é do estudante do futuro, não lembro o nome, mas quando eu trabalhei na prefeitura, tinha os menores aprendizes trabalham no fórum e tudo mais. E hoje eu vejo que precisa ter um fomento para estágio para jovens, 16 anos, 18 anos, né, para trabalhar na prefeitura. Quando eu trabalhava na prefeitura, um dia eu vi uma professora que chegou lá e queria simplesmente levar as crianças para conhecer a estrutura da prefeitura. E saiu lá e não conseguiu atender a demanda dela, porque não tem. Então, criar um projeto como esse. Da mesma forma, desse projeto de conhecer a estrutura, é um projeto que você faz um trabalho formativo de estagiários, né? Contratar estagiários. Nós temos 6.000 servidores públicos em Águas Lindas de Goiás, diversos cargos comissionados, né? Então, se você tem um projeto para formação, né? Formação dentro da prefeitura de estagiários, né? De menores aprendizes, acho que isso contribui e muito. Agora, tem que lembrar, isso é uma demanda do Poder Executivo. E são políticas públicas que têm que ser pensadas no âmbito da política. Do mesmo jeito, como que um vereador contribui para que cheguem empresas na cidade? É só acabar com esse negócio de não pode vir. Essa visão limitada de que a empresa tal, para vir aqui, tem que ter essa burocracia, tem que pagar tanto de alvará. É fomentar empresas. É coisa muito simples, é coisa que na prática não precisa de nada inovador, precisa de seriedade, sabe? Aquela coisa que não acontece aqui, acontece lá na Finlândia, acontece em outros, não acontece aqui, tá? Mas é de assim, para colocar a empresa lá, tem que pagar tanto para cada vereador. Isso precisa ter fiscalização para que não aconteça, seriedade, independência para que não aconteça. Tem aqui, por exemplo... Para que o que está acontecendo lá, você falou, para que não aconteça aqui também. Né? Exatamente. Assim, o Brasil, né, tem uma questão que chama de corrupção estrutural, né? Tem um racismo estrutural, corrupção que está engendrada dentro dos mecanismos de poder, né? E se acontece lá no centro do poder em Brasília, será que nas câmaras municipais não acontece? Né? Não estou falando de... Sinceramente, eu não conheço. Olha, o Adenilson, ele é um advogado de 33 anos, que quer ir para a política agora, e que, assim, tem uma pulga atrás da orelha. Eu quero participar, conhecer, entrar. E tem muita dificuldade para a gente entrar nisso, sabe? E para a gente
trazer coisas novas. Nós vemos que tem vereadores aí que a gente agradece, respeita, eu tenho um respeito imenso por pessoas que podem ser os meus colegas de trabalho, no seio do futuro, pessoas que fizeram um trabalho importante pela cidade, respeito todos. Mas eu quero ver, eu quero ir lá, sabe? Nós estamos aí no ciclo pascal, igual o Tomé, né? Colocar o dedo na ver, eu quero ver. Então é isso. E o vereador tem que ter esse perfil de fiscalizar, de olhar, de procurar. Porque o que nós ouvimos e vemos e a gente vê nos processos, do mesmo jeito que a gente falou, Águas Lindas é conhecida como uma cidade violenta, né? Também é muito conhecida pela corrupção. E isso precisa. Tem um Ministério Público forte, não tem nada a ver. O que tem a ver vereador com o Ministério Público? Já tem um Ministério Público, mas precisa de agentes públicos para levar as demandas lá no Ministério Público, sem represárias, sem medo de ser caçado, sem medo, sabe? Fazer com respeito, com independência, esse tipo de vistoria para fomentar que essas pessoas venham, né? Como já foi dito várias vezes, uma loja da Havan, né? Uma concessionária, uma fábrica. Sempre chega a comentar assim, ali vai ser tal coisa, mas nunca né? Nunca trazem. O sonho, né? Até mesmo empresas grandes, assim. É brincar com o sonho das pessoas. E você acredita, assim, que uma intervenção do governo local é fundamental para impulsionar mais o desenvolvimento da cidade em questão do empreendedorismo, de criação até mesmo que os próprios moradores criem, né, suas próprias empresas dentro da cidade, assim. Você acha que o governo local, tendo como impulsionar um pouco mais ali o desenvolvimento, que a gente vê assim, tem cursos, dá um curso aqui, faz uma coisa e tal, assim, tem as secretarias, né, que fazem esse trabalho, mas assim, como você acha que o governo deveria até mesmo, como é que é a palavra, intervir mais, assim, para trazer mais desses, como alguns dos nossos convidados falaram, né, o polo industrial, esse tipo de coisa, assim? Olha, eu assisti a entrevista do Cristiano, né, que eu já falei que é um grande gestor, e falou, por exemplo, de uma máquina que teve uma negociação, e aí o governador veio e mandou a máquina que faz aquele trabalho todo e tal. Isso é muito positivo, muito positivo. O que a gente precisa é não ficar só dependendo, né, do Estado, dessas relações, dessas promessas de uma pessoa, né, de um governo, e ficar refém, né? Por exemplo, nós tivemos agora a questão da aprovação do empréstimo de 250 mil reais, 50 milhões, né? Esse dinheiro, como esse dinheiro vai ser investido, eu repito, vai ser votado e decidido não por um vereador, mas pelos vereadores. Então, se vai chegar asfalto lá no setor 12, ou se vai se fomentar o empreendedorismo, como você falou, ou qualquer outra política pública, quem vai decidir isso são os vereadores. Então, se tivesse também vereadores que pensassem igual, assim, ou parecido, também ajudaria, né? É um trabalho, Hilary, de planejamento, sabe? Daquela questão assim de você tem um salário de R$ 1.412, salário mínimo, como você vai? Você vai pagar o cartão de crédito, pagar Netflix, pagar a conta de água, pagar isso. Quando que o jovem vai fazer? Vou separar o dinheiro do transporte público. Então, esse é o papel essencial dos vereadores. É o papel essencial. E a gente não vê um debate sobre isso. Eu penso que o debate político hoje em Águas Lindas de Goiás tem que ultrapassar, né, essa questão dessas promessas, sabe? Mas é de atuação parlamentar, como eu já falei. Mais do que prometer. Exatamente. De forma séria, transparente, como eu falei. Tem uma audiência pública no dia 12 agora de abril sobre a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Vai ser votado e mostrado isso. Precisa fomentar a participação da comunidade, das pessoas, nessas decisões e com transparência, né? Para que o vereador saiba quanto que foi gasto em cada área. Inclusive, aí aquele vereador que tem um compromisso com o empreendedorismo e tem um projeto para aquela área, ele vai lutar para que aquela verba seja destinada para aquele determinado projeto. E não para determinada secretaria, para uma... Assim, dizer, na verdade, que assim, um bom vereador, ao meu ver, ele não precisa prometer mundos e fundos, prometer que vai resolver a segurança, a educação, o empreendedorismo. Isso é do trivial da política, mas acho que a gente precisa superar isso. A gente precisa pensar em seriedade na política. Seriedade dentro daquilo que cabe a um vereador fazer. E
assim, eu acho que é algo muito interessante, assim, você falar da seriedade. Porque, assim, eu acho que tem muitas pessoas que pensam em ser vereador e tal, por determinado pensamento que a pessoa tenha, mas muitos não pensam, assim, na seriedade que é ser um vereador. Sabe, assim, e você falou dessas audiências, eu queria te perguntar se essas audiências, elas são divulgadas, assim, se elas são transmitidas pela mídia, assim, se elas são mostradas para o povo, para que não só os vereadores fiquem sabendo. E é uma questão que nós já falamos de uso das redes sociais, tecnologia, né? Felizmente, as sessões aqui de Águas Lindas de Goiás, tem que elogiar, elas são todas transmitidas no Facebook, você consegue acompanhar a atuação parlamentar, como eu já até citei. Onde que as pessoas acham? Hã? É Câmara de Águas Lindas, né? Câmara Municipal de Águas Lindas de Goiás, né? No Instagram e no Facebook também, Câmara Municipal. E aí vai aparecer, eu já critiquei, né, a qualidade do conteúdo, eu vi um conteúdo assim, ó, vereador aprova aumento de pena para abusos contra maus tratos com os animais. Isso não é possível. Isso é uma questão assim básica, não é assim. Pode ser que a notícia esteja escrita de um jeito equivocado, né? Pode, mas assim, a gente tem que ter cuidado com a seriedade dessas informações. Por exemplo, eu assisti uma em que uma sessão, o vereador fala, claro que tem o uso da oratória, tem a questão da habilidade com a oratória, que eu nem tenho também, estou aprendendo, mas assim, fala assim, para resolver o problema do transporte é só ir sentado, é só não pegar o ônibus lotado. Isso demonstra uma falta de conhecimento da realidade do povo mesmo. Sabendo que esse povo precisa chegar, o povo está acordando 4 horas da manhã para chegar às 7 horas. Acordando não, está na parada 4 horas, chegar às 7 horas da manhã em Águas Lindas, em Brasília, entendeu? Então, assim, são coisas que uma fala, né, assim, infeliz, que pode parecer assim, foi um descuido, mas que também pode falar assim, não sabe muito da realidade do povo, do que está acontecendo. Por exemplo, vereador que processa quem questiona o governo, que questiona alguma questão. Claro que uma questão pessoal ela tem que ser levada ao judiciário, é um direito. Agora, porque a pessoa faz uma crítica na rede social, critica, os vereadores não criticam. Aí o cidadão vai lá no Facebook da prefeitura, no Instagram da prefeitura, critica lá e aí é processado. Isso, a meu ver, é inadmissível, sabe? É uma coisa que revela algo assim que é um cala-boca na cidade. Isso não pode. Hoje eu estava pensando, gente, qual que é o espaço que é dado para jovens, para pessoas novas na política? Quando que a gente vai ver isso? Porque nós vemos, né? E quando tem, não é bem aceito. Exatamente. A gente, eu posso citar aqui o Wilson, porque ele já veio a tentar ser candidato várias vezes, em vários cargos e tal. E assim, as pessoas, não estou vindo aqui em defesa dele, porque isso não cabe a mim. Eu digo assim, cito ele porque foi uma pessoa que me veio na memória. Ele é um cara novo também, você também é um homem novo. E assim, pessoas novas que tentam e muitas vezes assim, são desvalorizadas, tipo, um carinha novo, um jovem, o que ele vai conseguir fazer? Mas sabe assim, tem que conhecer o que a pessoa pensa, o que a pessoa entende, né, para poder conseguir isso, né? Assim, eu acho que os jovens, se eles entenderem bem o que é, se eles gostarem daquilo, ajudaria muito, né, na política local. Eu acredito, se você não defende o Wilson, assim, eu defendo, porque é um cara fora de série, assim como é o Nayan, um abraço pro Nayan, o Valdson, é um cara tão novo assim, mas é um cara novo na política. O Rister Barbosa, o Hernando Gêmeos do Forró. Então, assim, isso na minha bolha, as pessoas que eu vejo. O próprio Keké, que eu já falei várias vezes aqui. Então, diversas pessoas que têm um perfil novo. O Nelson Oliveira. Tantas pessoas. Então, a gente tem que pensar em realmente renovação. Pessoas novas, entende? Assim, de participação popular. Dizem tanto popular. Que os jovens é o futuro do Brasil, né? Vamos dar oportunidade para os jovens. Deixar participar no presente, né? E a política, porque a política, todas essas regras eleitorais, elas são feitas por aquelas pessoas que estão lá no poder já e elas trabalham para não sair do poder. E para que outras pessoas novas não cheguem no poder. Isso, assim, é uma opinião que eu tenho. E temos um debate agora sobre, por exemplo, o fim da reeleição. Porque é isso, porque a pessoa chega num momento que ela só pensa em reeleição. Ela só pensa... E a reeleição do vereador é infinita. Ele pode se aposentar como vereador. Isso não é interessante para a cidade, a meu ver. Isso prejudica. Porque assim, pergunta se acomodando, quem né? são os vereadores? Pergunta se a pessoa sabe quem são os 21 vereadores. Não sabe, a população não sabe, porque não se interessa, não está nem aí. Quem geralmente vai ganhar são aqueles
pessoas que já são tradicionais na política, já tem aquele grupo político, que você pode ver que tem muita gente que trabalha na prefeitura. Hoje a gente estava até vendo, né? Assim, quantas esposas de políticos trabalham na prefeitura e aquela coisa toda, as lideranças. Isso, gente, tem que mudar. Tem que mudar. Eu penso nisso. Eu entrei para a política por acreditar nisso. Se não for para ser assim não faz sentido para mim. Eu sei que vai ser uma luta grande, como eu falo, eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou aqui para representar essas ideias. É assim que eu me posiciono. E assim, a produção me falou uma coisa que eu não tinha nem lembrado, que é o transporte pirata dentro de Águas Lindas, que muitas vezes está melhor do que o transporte público. Qual a sua opinião assim, sobre o transporte pirata dentro de Águas Lindas? Quando você me perguntou sobre o fomento para os empreendedores, né, eu falei dos agiotas. E falei que onde o Estado não opera, o crime, o trabalho irregular, com casos de agiotas, se a prefeitura não trabalha com fomento, com redução de impostos, com desburocratização, o que vai ser fácil é aquele juro abusivo do agiota. É exatamente igual para o transporte público. A prefeitura colocou um vídeo que só dá para ver na minha rede social, porque eu baixei o vídeo, né? E está lá na minha rede social, foi apagado. Porque assim, a gente sabe que é a questão da comunicação e tudo mais, mas um ato falho que mostra a falta de saber, de sentir o que o povo passa no dia a dia. Mostrando a fiscalização no transporte pirata, dizendo que a Prefeitura de Águas Lindas cuida da vida das pessoas e cuida de um transporte seguro. Aí tem lá uma propaganda, né, que é muito boa em propaganda, a Prefeitura, a meu ver. E aí fez essa propaganda, mas você vê os comentários e todo mundo falando, descascando, né, dizendo popularmente, assim, emitindo sua opinião, dizendo que é muito melhor, as pessoas dão graças a Deus quando estão ali. Em vez de ir no ônibus Taguatu lotado, eles pegam um carro, uma carona e vão para Brasília pagando o mesmo valor dentro de um transporte pirata, seja um carro que dá uma carona ou de uma van. Eu não estou dizendo que o transporte pirata é correto. É errado, tem que ser regulamentado, tem que pagar impostos. Não estou defendendo o transporte pirata, mas eu estou dizendo que o transporte pirata só tem vez porque o transporte regulamentado muito ruim. É muito ruim, é precário, é caro, é desorganizado. Depois disso, o ônibus pegou fogo. Não foi em Águas Lindas, mas em Santo Antônio Descoberta, a mesma empresa, aquele ônibus da Taguatu com o volante partido ao meio. Né? Teve uma situação, inclusive, falando do transporte também, que estava o motorista passando o troco enquanto dirigia. É que a gente falou de fiscalização. E aí emitiram uma nota, que foi a TV CMN que postou, uma nota que foi emitida, falando que eles estavam tentando uma nova abordagem, não sei o quê. Ai, gente, isso não funciona. E cadê a segurança para quem está ali dentro do ônibus? Se o motorista perde controle, ele contando o dinheiro. Exatamente. E por quê? Ali é pensando em quê? O transporte público, já falo, é público, gente. Não tem que pensar no lucro. Claro que nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Mas por isso que quando a gente pensa naquele projeto que é de passagem a R$1 ou passagem gratuita, tem subsídio, tem dinheiro público, que é dinheiro precioso que é colocado ali. Mas assim, se tem uma lote que você coloca só para empresas, vão pensar em quê? Por que a Taguatu, em vez de colocar dois ônibus para levar 100 pessoas sentadas, ela coloca um ônibus só com 120 pessoas, sei lá. Por quê? É lucro. Ela quer lucro, ela tem que fazer a matemática. Esse aumento das passagens fala de recomposição, que é assim, ó, o combustível aumentou, o salário mínimo aumentou, a passagem tem que aumentar também. Quando a gente pensa e cobra por subsídios, a gente cobra por quê? O dinheiro público, aquele cidadão que paga imposto, comprou essa água, pagou imposto, colocou gasolina no carro dele, pagou imposto, veio IPTU, pagou imposto. Né? E tudo que faz vai pagar imposto. Pegar um pouco daquele dinheiro que vai para o município, hoje mesmo vai falar da parte do IPVA que vai para o município, das placas aqui em Águas Lindas. Pega esse dinheiro, a gente vai usar esse dinheiro arrecadado aqui para investir no transporte público de qualidade e para fiscalizar, porque fiscalizar o transporte para que tenha uma frota maior, para que tenham linhas menores, linhas mais acessíveis, pensar em soluções. Então o transporte público é óbvio que é errado, mas é assim que os pobres estão tendo dignidade hoje em Águas Lindas de Goiás, né? Então, assim, é aquele dilema da educação pirata, né? Você baixa o PDF, né? Tem um direito, a lei fala isso, tudo, e a pirataria é crime, pirataria é errado, é antiético,
mas é o jeito. Porque se o Estado não está dando educação, não tem acesso para aquela pessoa para comprar aquele livro, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar na internet. Ele vai fazer o quê? Se ele não tem dignidade para ir para Brasília, trabalhar, conquistar, é uma questão até de estado de necessidade. A pessoa, assim, no direito fala assim, quando a pessoa não tem outra escolha. A pessoa arrisca a vida. Falou, aqui o empreendedorismo é muito baixo, ou às vezes nem tem. Se aqui tivesse, não teria o transporte pirata tão fomentado como tem sido, e também eles não necessitariam tanto de ir para Brasília. Não viraria aqui uma cidade dormitório se aqui o empreendedorismo fosse mais bem visto, bem aceito, mais seguro também. Sim, uma cidade, assim, pensar em um projeto para a cidade, né? Porque não adianta só falar, não, mas o problema do transporte, porque a gente tem que pensar em emprego, mas tem que pensar em resolver o problema hoje. Se a pessoa está com fome hoje, você tem que pensar, mas você tem que arrumar um emprego, você tem que fazer... Não, você tem que pensar em resolver aquele problema que é urgente, aquele problema de agora, e hoje é o transporte público para Brasília. Você não pode pensar, não, o transporte público é porque muita gente está indo trabalhar em Brasília. Para de trabalhar? Vai fazer o quê? E assim, gente, são os nossos pais, as nossas mães, são os nossos estudantes. Olha só uma coisa que pode ser feita, que até o vereador Oliveira Júnior mandou, né, fez uma pesquisa, que é um transporte exclusivo para estudantes. Você pega um transporte municipal, tem uma van, nas cidades pequenas do interior, tem vans, ônibus, que levam os estudantes para estudar em outras cidades que não têm faculdade. Quantas pessoas fazem faculdade em Brasília? Então, se você tem um ônibus que leva esses estudantes, ou linhas de ônibus, não linhas comerciais, linhas, não é linha, pega os estudantes em um ponto e leva, desafoga o transporte. Então, foi isso que o vereador Oliveira Júnior sugeriu, propôs, e eu falei, eu apoio isso aí, eu estou com você, Oliveira Júnior, nessa cobrança, nessa política, isso é coisa boa. E é isso que a gente precisa na política. Não é falar, não, esse cara já é vereador, já há muito tempo, não vou... Não, é contra... Não, eu sou a favor disso aí, gente. Isso é muito bom. Vamos cobrar. Igual quando eu vi a passagem de R$1, eu falei, eu vou cobrar. E eu estou cobrando. E vou continuar cobrando. As pessoas têm muita visão de que os vereadores têm que ser tudo oposto. E assim, eles estão ali justamente para trabalhar junto, não é para ser uma oposição do outro. Não, e hoje está todo mundo junto num negócio de uma gestão, dos 21 vereadores da base, da prefeitura e tudo mais, assim. Então, é aquela coisa, briga sobre determinados assuntos importantes para a sociedade, concorrência nesse sentido, para o povo de Águas Lindas, e em outras questões, aí é todo mundo... Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa... Não é que eu sou inimigo da gestão, eu vejo que a gestão tem coisas boas, né? Por exemplo, a questão das bandeiras aqui na cidade que nunca tinha colocou as bandeiras ali na entrada da prefeitura ali, dos jardins, né? Tem várias coisas positivas, das praças, né, na cidade, isso é muito bom, isso tem que ser elogiado. Agora, muita coisa precisa melhorar, muita coisa. Por exemplo, lá na Morada da Serra, colocou a placa Jardim América 4, já tem 6 meses, só colocou a placa lá. A placa está lá, nunca fizeram a jardinagem, nunca fizeram nada, a ciclovia, colocou no meio da ciclovia. Então você vê que é uma política descuidada em alguns pontos. E assim, uma pessoa só, e aí se for o prefeito hoje, que é o Dr. Lucas, não é a responsabilidade daquela pessoa, não estou falando da pessoa, estou falando da gestão, do grupo que faz essa gestão. Porque ele não faz tudo sozinho. Sozinho, precisa de seriedade, precisa de equipe, precisa de fiscalização. Às vezes ele nem sabe, porque ele não tem ido lá na Morada da Serra. E aí eu não vejo. A cidade, eu não sei quantos metros quadrados tem a cidade. A cidade é pequena até em território, mas é muita gente. Mas é muita gente, é muito setor. Então, assim, demora muito para que ele consiga fazer tudo em 4 anos dentro da cidade. É difícil fazer tudo. Não é impossível, dá para ele fazer muita coisa, mas não dá para ele fazer tudo também, né? Tem lugar que não dá para chegar de carro, talvez o carro nem chegue lá, como é o caso do Xiola, o caminhão do lixo, atola lá no Xiola, o caminhão do lixo, 4 vezes. Como é que um caminhão do lixo chega num bairro e não consegue ir lá? O caminhão do lixo. E a ambulância, como o Eduardo mostrou lá no Ilhabela, a ambulância chega e aí fica lá em cima porque a ambulância não passa. Aí fala, isso é coisa da oposição. É papel da oposição mesmo fazer, por isso que ele precisa de oposição. Agora, tem que lembrar que a oposição faz isso igual eu faço, de graça, gastando do bolso para fazer isso, para poder mostrar. E a gente não precisa disso. A gente pode ter
representantes eleitos para fazer esse trabalho de oposição, que na democracia é fundamental, é importantíssimo. Exatamente. Bom, assim, nós estamos ficando com o horário apertado, né, por conta dos nossos imprevistos, coisas que de fato a gente não previa. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua paciência. Nós, se Deus quiser, vamos trazer você de novo, para que a gente possa conseguir falar daquilo que a gente ainda não falou, enfim. Eu agradeço a você que teve paciência de nos acompanhar. Nós tivemos mais de 100 pessoas depois que a gente conseguiu estabilizar. Então, você teve mais de 100 pessoas te acompanhando aí, ouvindo a sua voz. E assim, como a gente sempre fala, o nosso programa abrange Águas Lindas e região. Por isso que o nome é Entorno 360. E aqui é o programa, é um tópico que a gente colocou de política, correto? Mas assim, a gente abrange todo o sistema, tudo que tem em volta de Águas Lindas, né? Todas as cidades, sendo Padre Bernardo, inclusive a gente trouxe uma pessoa aqui de Padre Bernardo. Então assim, a gente está falando de Águas Lindas hoje, aqui com uma pessoa que é de Águas Lindas, que mora em Águas Lindas, que é pré-candidato em Águas Lindas. Mas a gente pode falar também de Lusiânia, de algumas outras cidades que sejam próximas, Padre Bernardo, enfim. E para isso, você tem a opção de entrar no nosso Instagram. E lá no link que tem no nosso Instagram, você pode ter a opção lá de Quero me candidatar. Que você vai preencher uma ficha. E dessa ficha, a gente vai saber de onde você é também, creio eu. E aí a gente vai conseguir trazer você para falar da sua cidade, da sua região, do local onde você mora, que é mais fácil de você falar de um lugar onde você mora, da sua cidade. Então, você pode se candidatar. E aí, entrando nesse link, nos acompanhe também nas redes sociais. Tem o nosso site, tem o YouTube, tem o Instagram. Em todos os locais vocês nos encontram como Entorno 360. E o seu apoio sempre vai ajudar muito. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal para que você continue recebendo todas as quintas-feiras. A gente está aqui, sempre que possível a gente está aqui. Algumas vezes a gente fazemos programações diferentes também. E eu quero mais uma vez agradecer. Se você quiser mandar uma mensagem aí para as pessoas que estão te acompanhando. Eu quero parabenizar a TV Entorno 360, não TV, o Entorno 360, que é essa mídia de grande qualidade. Quem assiste, eu acompanho pelo Instagram, vê assim o cuidado. É uma coisa que muito orgulha saber que representa o entorno todo, mas está aqui em Águas Lindas de Goiás, uma jovem de Águas Lindas de Goiás. Eu acho que você, Hillary, você que não é pré-candidata a nada, você representa muito bem essa ideia que eu trago, que são de pessoas que orgulhem a cidade, que fazem o seu papel assim importante na cidade. Você trazendo essas pessoas aqui, o pessoal da produção que resolveu aí vários problemas imprevistos, estamos numa véspera de feriado aqui, sacrificando o nosso tempo. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa força de participação e de pessoas talentosas que contribuem para a cidade, para o entorno, para o estado de Goiás, enfim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de você e tenho muito orgulho de todos esses jovens aqui de Águas Lindas de Goiás, e eu acredito que nós precisamos de jovens assim na política. E este ano nós teremos muitas opções, opção assim para, sabe, para todo gosto, de pessoas novas na política, e essa é a mensagem que eu trago. Muito obrigado. Eu agradeço também. E mais uma vez aqui a gente reforça, você que ainda não mudou o seu título de eleitor para eleitor de Águas Lindas, ainda dá tempo. Em alguns outros programas aqui a gente falou sobre isso, para que você mude o seu título de eleitor para eleitor de Águas Lindas, que isso faz toda a diferença. A verba que vem para Águas Lindas é referente à quantidade de pessoas que são votantes aqui. Então, isso ajuda muito, eu queria deixar essa mensagem aí. Agradeço mais uma vez e nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando e muito boa noite.